Hoje a gente vai iniciar a segunda aula sobre princípio. A gente fez a primeira aula, obrigado aí por quem assistiu, por quem compartilhou, por quem deu um apoio aí. Perguntas, podem fazer perguntas que eu responderei, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, não esqueça, porque isso ajuda muito, né? E a gente vai chegar em mais pessoas e fazer com que... Tem uma parábola muito bonita, antes de começar a aula eu vou contar. Tinha um escritor. Esse escritor ele ia todo dia na praia, ele morava no litoral e ele fazia caminhada de manhã para depois ele começar a escrever o livro dele, né? E aí um dia ele viu um menino de longe, né, fazendo um gesto, parecia que ele estava dançando na beira da praia, e ele ficou questionando, e foi chegando perto, foi chegando perto. Quando ele viu, o menino se agachava, pegava uma coisa na areia e jogava de volta para o mar. E aí ele se questionou e perguntou: o que você está fazendo? Aí o menino respondeu, falou assim: ó, a maré tá baixa, o sol tá quente e as estrelas do mar tá morrendo. Eu tô pegando aqui e jogando no mar de novo. Aí o escritor olhou para ele e falou assim: meu, mas olha o tamanho dessa praia, dessa extensão, e olha o tanto de coisa que tem aqui, né? Tanto de estrela do mar que tem. Aí o menino se agachou de novo, pegou essa estrela do mar e jogou. Aí ele falou assim: para essa eu fiz diferença. Então não importa a ação que a gente faça, faça valer a pena a vida. A vida ela é muito curta para não ser vivida, então faça ela valer a pena de qualquer forma. Tenta pegar o seu conhecimento, pegar qualquer coisa que você trabalhe e faça o melhor que você pode fazer. Tem um conceito muito interessante nisso também, que é: quem foi que plantou a comida que você comeu durante toda a sua existência? Talvez você nem saiba, né? Não sabe, não está interligado, mas essa pessoa, indiretamente, se ela fizesse o pior para ela, vou fazer de qualquer jeito aqui, a comida chegaria de qualquer jeito nos mercados, a plantação, essas coisas. Então, tudo aquilo que a gente fazemos com amor, fazemos com determinação, automaticamente a gente ajudamos o nosso próximo, e o nosso próximo é nós mesmos. E é isso que a gente vai ver nessa segunda aula. E essa segunda aula, ela se inicia assim: princípio, conceito de extensão do nosso corpo. Então, você só existe por causa dos seus pais, eles indiretamente é uma extensão do seu corpo. Extensão pode se fazer analogia básica também, igual você pega uma tomada e liga o fio lá na tomada e leva essa tomada do outro lado da rua, exemplo. Então você fez uma extensão, a tomada está aqui, você levou ela para lá. Então qual que é a extensão da nossa existência agora? São os nossos pais, diretamente, os nossos avós, os nossos tataravós e assim por diante. Se não existisse o passado, não existe o agora, o presente. Né? Sem o presente, obviamente, não existe o futuro. Porém, esses três elementos é igual a um. Como na aula anterior, na primeira aula, eu estava explicando que o princípio e o fim sempre está no mesmo lugar. O princípio da fruta, que tem a semente, que seria o princípio, o propósito final da fruta é a polpa. E o meio, quem que é o meio? A árvore. Então, gerou a semente, foi plantada, gerou a árvore gerou fruto, e o fruto é o fim, mas dentro do fim tinha a semente, que é o princípio, novamente, que é uma coisa linda. Né? Então, o princípio e o fim está sempre determinado no ponto de observação. Porém, ao mesmo tempo que um existe, desses três elementos, passado, presente e futuro, o outro tem que existir também. Se um se anular, o outro se anula. Então, princípio, exemplo, agora vamos para críticas, né? Princípio da risada, gargalhada, qual que é? Se você observar o princípio da risada e gargalhada, as duas são um pouco diferentes, mas a gargalhada principalmente, quero focar nela. Normalmente, se alguém está vendo uma piada, se alguém está vendo uma piada, qual que é o princípio? Alguém está sendo humilhado, chacoteado. Você está vendo um vídeo cacetada, alguém provavelmente escorregou, quebrou o braço e está com uma consequência enorme aí na vida dela de 6 meses em diante aí, sofrendo consequências ou, dependendo da gravidade, a vida inteira, com lesões crônicas. Então, qual que é o princípio de uma piada, de uma videocacetada? É o negativo de alguém. Então agora vai entrar uma coisa muito complexa aqui. O corpo humano, ele é uma bobina de energia. O que essa bobina de energia faz? Ela produz energia. As nossas energias são interpretadas por emoções. Então, emoção negativa seria: você está triste, você está angustiado, eu estou com temor, eu estou tal. Então essa energia é a negativa. Energia positiva: estou alegre, estou empolgado, estou animado, vou fazer, vou ir para a praia, vou viajar o mundo e tal. Então, isso seria energias.
Só que como o nosso corpo é uma bobina de energia, ele muitas das vezes pega a energia que está fora, que é o nosso próprio semelhante, e a energia negativa dele entra dentro de mim e sai o falso positivo. Na matemática, a gente tem aquelas escalinhas assim: mais com mais igual a mais, menos com mais igual a menos, menos com menos igual a mais, e mais com menos igual a menos. Então, vou separar em dois blocos aqui. Mais com mais igual a mais, menos com menos igual a mais. E aqui é invertido. Então, se o princípio é ruim, de alguma forma, aqui na escala de baixo vai ser invertida. Então, a alegria do meu próximo se torna a minha tristeza. Meu vizinho comprou um carro novo, mas eu não consigo sentir felicidade por ele porque parece que eu sou inferior a ele. Entendeu? Então, o que é o amor? O amor ele já faz a escala de cima. O filho está bem, então a mãe está feliz com o filho. O filho comprou um carro novo, a mãe está orgulhosa dele, está feliz com ele. A mãe está tropeçou e caiu. Se a mãe tropeçou e caiu, o filho está ali, a mãe idosa, tudo, ele se preocupa com ela. Então o negativo dela se torna o negativo dele, que no final da história é positivo. Um vai se unificar para se fortalecer. Já ao contrário, se é um amigo seu e você realmente não está interligado com ele, a bobina do seu corpo, ela vai inverter aquela energia. Então, meu amigo tropeçou e caiu, e você vai lá e dá risada. Essa é uma das consequências que gera a destruição do nosso planeta, literalmente. Do planeta, eu quero dizer, porque eu estou querendo falar das três esferas, do passado, do presente e do futuro, se isso não mudar. O futuro, ele é existente porque eu faço agora. Então, eu luto para que isso mude, para as pessoas pararem de inverter a polaridade. E essa inversão de polaridade que gera, infelizmente, aquela palavra conceitual que a gente entendemos que é o mal. E o que é o bem? É quando a gente equalizamos, quando a gente temos empatia sobre o nosso semelhante. Então, eu vou finalizar essa aula aqui com esse conceito. O que você está vivendo hoje? Na onde que você está conseguindo a sua energia? A sua energia vem daquilo que é negativo? Se vem daquilo que é negativo, você sente inveja, tristeza, angústia. Você nunca vai conseguir ser feliz. Porque a verdadeira felicidade, ela tem um princípio, que nós estamos falando de princípio. Não tem como eu pegar aqui e doar R$ 500 para alguém, pegar e dar dinheiro para alguém. Por quê? Porque se eu tirar do meu bolso, eu dei para o outro. Então o meu bolso ficou sem, o dele ficou com o dinheiro, certo? Então como que eu vou falar de energia? Se eu tenho amor próprio, eu dou para o outro aquilo que eu tenho sobrando. E aí que está a grande mágica da consciência humana. O conhecimento, ele vale mais do que dinheiro. Se você pegar o dinheiro do seu bolso e der para alguém, você fica sem, o outro fica com. Se você pegar o conhecimento e doar, você permanece com ele. O conhecimento se tornou uma semente dentro do outro. Então a questão energética, ela é justamente isso. Por nós, não, infelizmente, não termos conhecimento, a alegria do meu próximo, muitas das vezes é minha tristeza. É igual uma pessoa estar na rua, achei R$ 100, está lá alegre, e a pessoa perdeu R$ 100 que ia completar para comprar o gás. E está em casa abatido e chorando. Entendeu? Então isso não é alegria. Se você precisa ser alegre e alguém tem que perder alguma coisa, você tem que entender que o seu conceito, como a primeira aula que eu dei um exemplo da cozinha. Se o seu princípio é a louça suja, o final é a louça suja. Se o seu princípio é pegar a louça limpa dentro do armário, você vai fazer todo o projeto dela e ela vai voltar limpa para o armário. Se o seu princípio é maldade, é a lei do universo. Volta a maldade. Se o seu princípio é bondade, você está trabalhando na escala do mais com mais, que é igual a mais, e menos com menos, que é igual a mais. Tá bom? Não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar, por gentileza. Ajuda muito. Qualquer dúvida, coloca que a gente trabalha em cima e eu tento fazer um vídeo explicando todas as dúvidas, tá bom? Gratidão a todos e vamos lutar o futuro.